Fala em outra coisa. Isolamento social. Já parou para pensar que muitas famílias de autistas vivem isso a vida inteira? Fazer todo um planejamento para ir ao mercado, não poder visitar a família, amigos, ir em locais públicos e festas. Não ter escola para o filho e nem ter alguém para ficar com ele quando você trabalhar. Rezar para o filho não ficar em crise, pois não tem terapia suficiente para todos os autistas, nem no SUS e nem no plano de saúde. Ficar com medo de como vai ser viver sem dinheiro e ter dificuldade até para receber apoio do governo. Ter que achar coisas para fazer com seu filho 24 horas, porque não tem locais de atendimento para ele. Sem contar as desorganizações, a restrição alimentar, o distúrbio do sono, a agressividade, o toque. Ainda está achando ruim ficar em casa na quarentena? Nossa luta no autismo é por uma vida. Cada família azul tem a sua ilha. Algumas têm pontes e outras não. E você? Está sendo ponte na ilha de alguém? Nos ajude a levar qualidade de vida para muitos autistas e suas famílias. Seja nossa ponte. Precisamos de sua doação. Boa noite, pessoal. Mais uma terça-feira, então, onde a gente está reunido, como de costume. Eu já começo a sentir saudade quando começa a chegar domingo, e daí já vem segunda. Eu sei que já vem terça, sempre com um entrevistado bem interessante. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar com a Marilice Coste, tá? Marilice Coste, ela tem um currículo bem longo. A primeira coisa que eu vou dizer que ela é mãe de um autista adulto, tá? E ela é especialista em arte terapia, diretora da Sana Arte, mestre em arquitetura, atende em oficina de arte terapia, literatura e criatividade, online e presencial. Ela também é escritora, editou e criou a revista O Cuidador, que essa revista é bem conhecida. Eu já conheço, antes de conhecer a Marilice, eu já conheço essa revista. Muito interessante. Entre seus livros estão Como Controlar Lobos, Proteção para os Nossos Filhos com Problemas Mentais, A Fábula do Cuidador, esse eu já li, As Palavras do Cuidador. E ela tem esse currículo gigante, e eu acho que tem um motivo bem interessante, né? Uma mãe de autista, ela conseguiu encaixar, eu acho que várias coisas para autoajuda e nos ajudar também. Então, eu dou a palavra para ela vai se apresentar para vocês. Curtam bastante, gente, façam perguntas, que, olha, é bem interessante essa live que a gente vai fazer hoje. Oi, Mari, pode Oi, conversar boa noite comigo? para todos. Lindos também, né? É o meu espaço aqui. É um prazer estar aqui com a associação, com esse convite dessa gente tão querida, tão batalhadora, né? Enfim, ela já me apresentou, não vou me apresentar de novo. A diferença acaba sendo pouca, só que eu sou meia workaholic, né? Que trabalho demais. Mas o meu filho já está com uma idade agora diferente da quem tem filho jovem, né? Então eu sei o que passaram. Meu filho está com mais de 40 anos de idade, quase 50. Então é uma trajetória realmente, o que me permitiu escrever algumas coisas em função disso. E já tem um outro livro aí em lista de espera aí para as mães mesmo, para os pais também, né? Estou à disposição de vocês. Quando a gente fala, né, agora tu falou uma coisa interessante para as mães e para os pais. Geralmente a gente acha que só mãe cuida, né, um filho especial, e não é essa a realidade. Pode ser que seja a maior parte, mas a gente tem muito homem que cuida sozinho o filho, que cuida ou junto com a esposa ou com a companheira e cuida também.
Então, hoje a gente também vai dedicar essa live para os pais. Então, hoje o tema é como cuidar de quem cuida. Porque a gente conversa bastante, Marice, sobre a importância de quem cuida estar bem, para conseguir conciliar todas as outras coisas que tem que ser feita com o nosso filho, em qualquer idade, né? Qualquer fase do autismo, né? Eu tenho uma história familiar de mãe que fundou a PAI em Passo Fundo na década de 60. E, ela ia na casa das mães buscar as crianças, porque as mães não acreditavam nem que os filhos pudessem aprender. E ela dizia para essas mães assim: ah, me deixa eu levar teu filho. E a mãe dizia assim: eu não, a senhora não vai conseguir ensinar nada para ele. E a senhora vai cansar, mas não vai ensinar nada. Daí a mãe dizia assim: não, tu deixa comigo porque eu vou ensinar teu filho. A gente tem gente preparada lá na PAI para atender. A mãe tinha participado de um levantamento em Passo Fundo e descobriu que tinha muitos deficientes na cidade. Foi por isso que ela acabou criando a PAI. E ela tinha que convencer a mãe para levar. E aí a mãe, lá pelas tantas, cedia e dizia assim: tá, dona Alice, então a senhora leva, mas e eu, o que eu vou fazer agora, né? Sem meu filho em casa? Porque ele acaba sendo o universo da mãe, né? E ele não deveria ser o universo da mãe. A mãe tem outras pessoas no seu universo, né? Mas a mãe se direciona para esse filho como um trator. Ela carrega uma energia imensamente grande em cima desse filho. Porque ele é frágil, porque ela sabe que ele precisa contar com ela o tempo todo, né? Muitas vezes. E até cria uma certa dependência enorme, né, com esse filho. E aí a minha mãe virava para essa mãe quando dizia: o que eu vou fazer? E ela dizia assim: agora a senhora vai se arrumar, vai descansar e vai namorar seu marido. Então, a gente tem uma história assim de que tem esse olhar também para o pai, né? E eu aprendo muito também com as pessoas que eu atendo, né? Porque às vezes eu tenho uma família para atender e é um pai e uma mãe, a mãe recém descobriu. E o pai está entrando no processo de aceitar, de conhecer, de saber, de aceitar a palavra em si. Porque entre aceitar que tem um filho e aceitar internamente leva um tempo, né? Mas ninguém olha para esse pai. A mãe não olha tanto para a mãe também, né? A mãe é invisível, ela é transporte, ela leva para o psiquiatra, ela leva para o neurologista, ela leva para o fisioterapeuta, ele leva para a escola, ela leva a criança de todo lugar que ela vai, ela não tem vida própria. E isso é uma coisa que tem que ser bem quebrada, porque isso leva ao adoecimento, né? E o pai que vai a reboque, porque ele vai tendo mais dificuldades para aceitar esse filho, demora mais para entrar na onda do cuidado, ninguém enxerga esse pai, ele está em sofrimento e ninguém vê. Tem a sensação que ele perdeu a mulher e ninguém está vendo isso, porque a mãe se direciona o tempo inteiro nessa direção e deixa o marido como secundário nessa história. E isso também é um cuidado que a mãe deve ter, né? Que ela precisa também descansar e namorar, né? Ela precisa se dar tempo também para isso, especialmente no início, né, das descobertas. E o pai e a mãe precisam muitas vezes terem o colo de alguém, onde eles podem dizer o que estão sentindo, onde eles podem dizer o que estão pensando, onde eles podem se entregar numa conversa que é só dos dois, né? É difícil esse espaço. O pai geralmente é o provedor, é aquele que não pode perder o emprego. A mãe abre mão do seu emprego para cuidar quantas vezes, né? Então, são situações bem diferentes, que o marido vai sentir de um jeito e a mulher vai sentir de outro. Então, é importante que tudo isso seja visto, que quem atende essas famílias possa também ter um olhar direcionado aos dois. Eu acho bem importante essa fala, porque quando a gente começa essa caminhada, né? Minha caminhada também é longa, meu filho tem 28 anos, a gente começa essa caminhada e a gente acha que a gente
tem que fazer de tudo para aquele filho evoluir. E tá certo, ele tem aquela fase que eles precisam mesmo, que a gente dê aquele gás. Mas só que a gente também não pode esquecer do nosso viver, porque aquilo ali não é uma fase, ela pode durar anos. Né? No começo a gente pensa, não, não, eu vou agora, daqui a pouco eu consigo pegar a rédea da minha vida, do meu casamento, né? Do meu relacionamento, da minha profissão, e acaba, às vezes, não acontecendo, porque a gente vai continuar, né? E vai se dar conta que quantos anos tu viveu, o que tu deixou de fazer por causa daquilo, e o marido fica de lado, né? Eu tenho experiência de muitas famílias da associação. Muitas vezes tu não quer nem puxar ele para aquilo ali, tu quer lutar sozinha, tu acha que tem superpoderes, e até, olha só, tu acha que aquela mãe não queria deixar que fosse na pai, e muitas mães não querem deixar que o pai cuide, que dirá sair de casa. Aquela autoproteção, a gente chegou num momento que eu acho que a gente tem que começar a confiar mais em pessoas, em rede, para a gente ter esse apoio, mas é bem complicado, sabe, Marilis? Tu sabe. Existe uma pesquisa da Lúcia Rosa, que é acho que ela é assistente social do Nordeste, e ela pesquisou as mães não, a família. Uhum. Descobriu nesse grupo familiar de atendimento que ela fez para pesquisa que a mãe não abria espaço no cuidado para o pai. E isso faz com que a mãe acabe se sentindo sobrecarregada, ela cobra do pai uma coisa que ela não deixou ele fazer. Verdade. Tem que abrir esse espaço, tem que valorizar esse pai. Esse pai, mesmo que erre, como ela também errou, porque a gente erra e acerta como mãe de pessoa com deficiência e como mãe sem deficiência, de filho sem deficiência. Porque a gente, como mãe, aprende com cada filho, cada um é um, e cada um age de um jeito, e cada um exige alguma coisa diferente da gente, né? Então, não adianta a gente não bota diploma porque teve um filho. Se eu fosse ter uma agora, era uma novidade de novo, porque cada um é uma singularidade, né? Então, assim, o pai se direciona para manter, como é o padrão, né? Era mais o padrão, né? Agora é menos, é porque a mulher precisa participar das finanças da casa, mas ele tem todo esse jogado para fora. Ó, tu não sabe fazer, né? É uma frase que pode ser dita. Ah, eu não posso contar contigo. E aí vai dizendo sempre para ele que não pode, que ele não pode entrar, né? Que ele não tem competência, que ele não consegue, que ele não sabe fazer. Quando, na verdade, ele está aprendendo também. Então, eu tenho que valorizar todos os gestos, valorizar o pequeno gesto do pai também, que a mãe também precisa olhar. E para ele também poder olhar para ela. Mas isso tudo é um aprendizado, né? Que a gente tem, é um esforço que a gente tem que fazer, e isso aí vem muito com o tempo. No meu tempo, no teu, era muito mais complicado, porque a gente não tinha orientação nenhuma. Hoje as mães já conseguem buscar uma ajuda, já conseguem ouvir. Olha só, nós estamos em plena pandemia e todas as terças a gente traz um assunto interessante. Então, é uma forma da pessoa aprender sem precisar sair de casa, ter que estar com seus filhos e poderem fazer. São poucas as que vão chamar hoje o pai para ouvir essa live. E hoje era o momento dos pais também participarem, também ouvir. Porque eu ouço muito, vocês falam muito nos pais, nas mães, né? E os pais? Onde é que ficam os pais? E a gente tem na própria associação, o pai que perdeu a mãe, que cria o seu filho sozinho, e que faz também, e ele vai fazer, assim como tu disse, quando ele for solicitado e a gente começar a confiar no pai. Aqui em casa, às vezes, tem situações que meu marido diz assim, ele só come quando tu serve a comida. Por que será? Se eu sirvo igual e ele não come, né? Será que eu não estou supervalorizando uma coisa que eu estou fazendo? Eu faço melhor? Eu boto um pouquinho mais para lá do que tu? É? Sim, sim. E aqui em casa acontece muito isso, né? Eu acabo, às vezes, sufocando. E o meu marido acaba acreditando que ele não é capaz. Ele sempre diz, quando tu serve a comida, ele come, é a mesma comida. E aí eu fico toda orgulhosa. Quando eu sirvo, ele come, né? Mas agora, quando eu tô atucanada até aqui de serviço, daí eu já quero que ele sirva.
e aí a coisa não flui, entendeu? Então está na hora das mães começarem a se permitir, a deixar o homem entrar no universo. Mas, como tu disse, não é só filho especial, porque quando a mãe pare, ela também puxa aquele filho para ela, e o pai ficou 9 meses esperando aquilo ali, e ele não viveu tudo aquilo ali. Se tu não entregar para ele um pouco, ele não vai conseguir viver essa paternidade. E eu vejo que no filho especial acontece a mesma coisa. O que tu aconselharia, então, a mãe, aquela que bota embaixo da asa, que acha que só ela sabe fazer as coisas, Ela e que vai pagar tem um um pai preço. para dividir? Ela vai pagar um preço alto por isso, porque aí ela vai depois dizer assim, eu não consegui fazer nada, porque tu não me ajudou. Não pode essa cobrança entre o casal, né? Tem que sentar, conversar, dialogar um com o outro, ver o que está incomodando, entender o outro, ter um pouco mais de empatia para o lado do marido, o marido também tem um pouco mais de empatia para o lado da mãe, né? Entender que ela é um processo diferente do dele, eu acho que isso é importante. Eles vivem processos diferentes, né? A mulher, porque a criança saiu da nossa barriga, é uma criação nossa, a gente tanto sente amor por isso, quanto sente culpa também, né? Porque se Muita culpa. eu que fiz, né? E o pai, mas eu entrei com a questão genética, como é que fica, né? Então fica aquele jogo de quem é que é o responsável pela deficiência ou não é, e aquilo ali não leva a absolutamente nada, né? Eu sempre conto uma história que eu gosto muito, porque isso aí eu aprendi até foi quando eu fiz o mestrado, que eu li Microfísica do Poder, do Michel Foucault. E ele lá conta, não sei se é esse livro dele, mas tem um outro também, que num deles ele conta a pesquisa que a França fez na peste, porque ela descobriu que morriam muitas crianças do sexo masculino. E eles foram de casa em casa e foram contando quantos tem aí, que idade tem, é homem, é mulher, e anotavam e foram fazendo um levantamento do Estado. E o Estado ficou assustado. Quem é que vai para a guerra agora, naquela época? Né? Como é que vou vencer uma guerra se eu não tiver homens para lutar? E aí ele provocou a igreja, né? Chamou a igreja católica e os dois se juntaram para fazer com que essa mãe começasse a se sentir responsável por essa criança. E aí apareceu a culpa. A culpa não serve para nada, né? Estou falando da Igreja Católica na época da Inquisição, né? Naquela época, né? A culpa não serve para nada. Eu sempre digo assim, culpa para as mães está pendurada nas árvores. Ela passa por uma e ela pega. E não absolutamente nada também, né? A culpa não serve para nada, ela só incomoda. Ela só energia, que é uma energia preciosa. Quem é familiar sabe como a nossa energia é preciosa no cuidado, né? E o quanto tem que despender de força emocional, de força física, de força intelectual, de força mental, e essa luta toda tem que ser dividida. A mãe precisa, inclusive, do espaço próprio dela para ela se sentir melhor na relação com o marido e com a criança. Você não acaba cobrando da criança uma coisa que a criança não tem responsabilidade nenhuma. Assim como nós, se um pai nosso, um pai ou uma mãe disser para um de nós assim, tu é responsável porque eu não fiz o que eu quis, eu tive que cuidar de ti, e tu não tinha deficiência, problema teu, né? Problema da mãe, não é problema da criança. A criança precisa ser protegida sempre, né? Então, mas é que essa guarda compartilhada, esse cuidado compartilhado, esse companheirismo do casal que faz com que a relação se mantenha bem e que a criança também se sinta muito melhor. A criança, num ambiente de discussão e briga, ela se desestrutura mais ainda, né? Qualquer criança, seja lá sem deficiência ou com deficiência, né? A gente sabe que isso aí é desorganizador, né? Então, é importante que esse casal se una, que passeie juntos. Eu tenho um artigo no meu blog
que é sobre os pais, nesse sentido de que, como eu recebi uma ligação um dia pelo Facebook de um rapaz de Santa Catarina, dizendo assim para mim: Dona Marilice, a senhora podia me ajudar? Eu estou com um casal de amigos que está com um filho com autismo e eu queria poder ajudar e eu não sei o que eu posso fazer. Eu achei aquilo tão precioso, tão amoroso, tão amigo, que eu me dediquei a fazer esse artigo. E aí fui colocando lá a quantidade de informações, uma quantidade de informações para orientar esse amigo, que pode ir nessa casa, que pode se oferecer para ficar um pouquinho, dizer assim, vocês vão dar uma voltinha, vão tomar um sorvete, vão passear, deixa eu brincando com ele aqui um pouco, que eu fico 1 hora mais ou menos e vocês voltam. Para um amigo, 1 hora, escutar alguém chorando no nosso ouvido, né? Ou contando uma tristeza que a gente está cuidando, e a gente cuidando de uma criança, não vai ter tanta diferença assim, é a dedicação que está mostrando. Né? E eu fiquei muito feliz dele ter dito isso para mim, porque eu ganhei um texto, né? E assim eu também parei para pensar quantas coisas que a gente, quando a gente casa e tem um filho com deficiência, tem que abrir mão do grupo de amigos que a gente tinha antes. A gente não dá mais conta. A gente vai estar cansado, a gente não pode voltar àquela hora, a gente tem obrigações a mais do que uma criança que poderia ficar com a avó, né? Por exemplo, né? Ah, pega e deixa com a vovó vai cuidar. Né? Então, não é toda avó que se sente em condições de cuidar também, né? Então, são várias coisas, na verdade, quando a gente tem um filho com deficiência, a gente tem uma pessoa com deficiência numa família, que não é só o pai e a mãe. E isso é praticamente meio isolado, assim, né? Tem pais que saem de onde a filha mora com a criança porque não suportam vê-la cuidando com uma criança severa, por exemplo. Porque é difícil, é muito cansativo, né? Então, se os dois participam juntos, se a família participa um pouquinho, dá seu espaço, um pouquinho de amor para esse neto, as coisas se acomodam melhor. Então, assim, eu sou pela distribuição dos esforços. Eu tô aqui olhando algumas perguntas e a minha psicóloga está dizendo para mim contar um pouco da minha experiência com meu esposo, né? Antes de montar a associação, não sei qual experiência que ela quer que eu fale, né? Porque eu tenho várias, eu vou falar, daí ela vai me dizer, mas eu acho que é essa. A gente se colocou num mundo próprio aqui em casa. Meu marido se aposentou, porque nós dois trabalhamos desde que ele nasceu, né? Ele já nasceu, já trabalhava, foi o que me favoreceu continuar. E porque meu é severo, não verbal, com uma série de dificuldades, né? Que ao longo do tempo foram até melhorando, graças a Deus, mas teve muita dificuldade. Ainda tem, mas está mais controlado. E nós ficamos mais de 7, eu acho que 8, 9 anos sem sair de casa. Eu e meu esposo, a gente não ia nem levar o lixo até a lixeira junto, nem até a frente do portão, nem até a porta. Porque a gente tinha aquela obrigação, aquela coisa de estar os dois colados nele, e o meu marido teve que se aposentar em determinado momento, até prematuramente, para ter o cuidado com ele e eu continuar trabalhando, porque eu ainda não tinha idade, né, para me aposentar. O que aconteceu? Ele ficou o cuidador dentro de casa, eu era a provedora, junto com ele, do dinheiro, mas eu saía. Então, quando eu saio, eu distraio a minha cabeça. Quando eu volto, aquela pessoa que está ali cuidando já está por aqui, né? E aí eu já chego cansada, me achando no direito também de estar cansada, porque, poxa, eu trabalhei o dia todo. Às vezes não vejo nada. A coisa que em casa tem uma certa altura que ela virou. E nessa virada, o meu filho ficou muito apegado ao meu marido. Já era, mas eu só pari e dei para ele, porque aqui foi diferente a coisa. Ele assumiu e na parte de correria, tudo foi eu que fiz, né? Porque eu sempre trabalhei meio período e ele integral. Mas depois que ele se aposentou, a gente ficou muito tempo. Quando iniciou a associação,
nós já estávamos 3 autistas dentro de casa, cada um vivendo um tipo de autismo. Eu ia trabalhar, voltava, e aquele mundo girava na volta do Vinícius. O Vinícius não saía mais para a rua, era só andando de carro, para lá e para cá. E a relação marido e mulher nem se falava, porque a gente não tinha tempo. A gente tinha que cuidar daquele filho que necessitava tanto. E quanto mais a gente cuidava, pior ele ia ficando. Aí ele foi entrando naquela severidade e aquilo ali foi piorando, 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 até que em 2016 fui convidada para essa reunião da associação e vou te dizer que eu nem queria ir nessa reunião, que a Adri me convidou. Ela sabe disso. 4 mães e eu não me achava capaz. Daí meu marido que me disse, mas vai, tu tem mais experiência que elas têm filhos menores, daqui a pouco elas vão precisar que tu fale alguma coisa. Tá, então eu vou. E dali a minha vida mudou. Ali a minha casa começou a povoar de gente, depois de 7 anos, nem parente vinha mais na minha casa, porque as pessoas não conseguem acompanhar aquela vida diferente que a gente tem. Né? E de um certo ponto, nós somos culpados de formar aquela vida diferente. Hoje, quando eu saí dessa problemática, que eu vejo que muitas vezes a barreira éramos nós mesmos. Fazia aquela barreira que ninguém podia vir, porque ele não gostava, porque ele não ia aceitar. E a associação me deu a oportunidade de trazer pessoas para dentro da minha casa, uma diferente da outra, uma rotatividade muito grande. E só esse convívio social já mudou incrivelmente a nossa vida dentro de casa. Mudou a família, mudou o meu filho. Eu fui atendida por um psicólogo da associação aqui na minha casa, que veio atender o Vinícius, ele nunca atendeu o meu filho. Ele atendeu o casal. A primeira semana eu dizia para as gurias, se a gente não se separar agora, a gente não se separa mais. Porque assim, veio à tona um monte de coisa que eu fazia e não sentia. Eu sou de falar, meu marido não é. Então, quanta coisa ele tinha guardado, vocês não têm noção. Ele me disse ali na terapia de casal que a gente fez. E aí isso aí começou a reforçar, e a gente começou a tomar pé da vida. Porque nós não estávamos mais vivendo. Isso aí não foi 1 ano, nem 2, foi mais de 8 anos. A gente ficou nessa vida. Olha que sofrimento para o Vinícius. Para nós era também, mas para ele também era. E não, ao mesmo tempo a gente prendeu ele ali naquela situação, ele não evoluiu, e a gente como casal estava afundando cada vez mais, estava assim, ó. E hoje eu trago essa experiência, eu acho que é essa experiência que a Ju fala ali. Hoje eu trago essa experiência para a vida, eu converso muito com as mães, e tu sabe disso, eu tenho um filho adulto também. A gente tem que viver, a gente não pode esperar o amanhã que vai melhorar, que ele vai falar, ele vai agir assim, que ele vai agir assado. A gente tem que aproveitar oportunidades. A Adri sempre me diz assim, ó, eu digo, eu tô tão feliz com ele que eu tô até com medo. E ela, não, amiga, curte, não fica com medo, curte, depois tu vê o que vai dar, né? E eu tenho essa experiência de vida, assim, que só o convívio social de toda a família, porque daí as pessoas começaram a vir, e o meu marido e ele ficavam só no quarto, porque ele não aceitava as pessoas. Mas aí eu comecei a insistir naquilo, porque eu vi que eu tinha certeza que aquilo ia dar certo. E eu comecei a insistir muito. Eu me incomodei com ele, a agressividade, com o Vinícius, e um monte de situações que quem conviveu aqui, a minha diretoria toda convive aqui dentro de casa, sabe o que a gente passou junto aqui. Mas daí eu tinha uma rede, eu tinha um apoio, eu tinha pessoas que estavam ali para me apoiar e que viviam a mesma coisa que eu. Então, ao mesmo tempo que elas estavam aprendendo com a minha experiência, elas me traziam uma força. E por isso que eu sempre digo, só o convívio social já faz uma grande diferença na vida, né? Eu estou falando mais que tu, né? Não era para ser assim. Então, não, estou falando mais do que a convidada. Tu estavas falando dessa questão social, né? Sim. Uma das coisas que a gente não pode é nunca esquecer dos amigos que a gente tem, né? Quem tem filhos e casa e tem filho com deficiência, mesmo que o espaço seja pequeno, mas não esquecer deles, né? Eu nunca esquecia meus amigos, assim, meus amigos mais de coração, que eu convivia mais, que eram mais próximos, que eram do secundário, do ginásio, tá? Era um cartãozinho no Natal, era um Feliz Páscoa, a gente escrevia cartas, né? E eu chegava em casa e
lia minhas cartas, né? Eu estudava, eu tive a sorte, fui privilegiada. Eu tive meus pais que conseguiram, meu pai era industrial naquela época e pagou, me ajudou muito, porque eu era sozinha, eu tinha 3 crianças e ele com autismo, né? Só que esse diagnóstico de autismo não existia naquela época. Não, não. A fono que atendia me encaminhou para uma psicóloga, porque ele estava com problemas de comportamento bem sérios, de agressão. Ele não é severo, mas ele é moderado, com problemas cognitivos e outros também, né? Comorbidade já desde pequeno. Uhum. E, e ela me encaminhou e a psicóloga olhou para mim e disse assim, tu sabe, né? Tu és uma mãe fria, uma mãe geladeira. Ai, nesse tempo. Eu fiquei depois pensando, porque isso aí eu só fui compreender muitos anos depois, porque eu não estava preocupada com isso. Eu passava os fins de semana com os meus filhos, com os 3. Nós sentávamos na mesa da sala, nós desenhávamos, pintávamos, recortávamos, fazia o que a gente tinha que fazer, tema fazia. Às vezes eles nem esperavam o tempo, porque eles gostavam mesmo de sentar na mesa todos nós. Eu botava minhas coisas de pintura em cima, meus lápis de escrever, enfim, de desenhar. Eu estava cursando arquitetura, eu passava 3 dias inteiros na Unicinos, eu pegava ônibus, ia para o centro, agora é muito longe tudo isso, tudo aquilo, eu pegava Sim. ônibus, ia para o centro, de lá pegava outro ônibus para Unicinos e passava o dia inteiro lá com as disciplinas, para em 3 dias, no máximo, terminar a disciplina da semana e não precisar voltar. E aí, nesses 3 dias, tinha que ter uma pessoa, uma empregada, que cuidava das crianças para mim. E eu voltava e depois ficava 4 dias em casa, né? Mas eu estava cursando arquitetura, então, assim, eu tinha material, eu tinha sempre papel, eu tinha sempre coisas de criatividade para inventar com eles, né? Então, eu fazia junto, né? A gente brincava muito nesse... Eu me lembro daquele espaço ali como um espaço bem usado da casa, né? Com eles, né? Mas o importante é que tu tenha esse espaço de criatividade, inclusive tu pode fazer esse espaço com qualquer pessoa da casa, né? Envolver o marido, envolver outras crianças amiguinhas que estão brincando, né? Faz esse espaço um espaço de criação. Eu acredito muito, trabalho com isso porque acredito, né? A escrita, para mim, tem poder também, né? De tratamento. E a arte, sempre eu me cuidei com as minhas criações. Eu fazia as minhas coisas, olhava, pensava e já começava a tentar entender, quando eu era adolescente, o que eu queria dizer com aquilo, né? Então, a arte-terapia foi a minha grande descoberta de vida, que me fez muito feliz. Eu sou formada, fiz essa especialização em 2004, né? E então, assim, a gente abre coisas que a gente descobre muitas outras, né? Que direito tem uma psicóloga ou uma terapeuta qualquer de dizer o que tu és, né? Num diagnóstico do teu filho. Eu tinha 2 filhos a mais. Então, meu afeto, eu era mãe geladeira com 3, eu teria 3 autistas, então, né? Com certeza. Né? Então, era assim, a minha história, isso aí foi década de 70, né? Sim, não, eu li muito já sobre isso. Mas eu passava por cima, eu não dava importância, né? E até há pouco tempo que a gente, às vezes, eu precisei de um atendimento no CAPS, num CAPS de Porto Alegre, e o psiquiatra que me atendeu, eu não abri mão dos meus direitos, né? Porque ele já tinha sido atendido lá. Ele disse, olha, ele já teve uma internação porque ele não está suportando ficar esperando, né? Então, o desencadear de coisas por falta do cuidado que a gente precisa, que às vezes esse cuidado é público e a gente fica numa fila de espera, seja para uma internação, às vezes, seja para atendimento, a mãe deveria ter sido olhada, deve ser olhada com mais um olhar, não uma coisa tão assim padronizada, né? Porque a mãe realmente ela está sobrecarregada, sem espaço para nada, fazem a gente esperar, às vezes, uma manhã inteira para ter uma consulta. Isso para nós é super precioso, meu Deus do céu, a manhã inteira para receber uma consulta.
eu tive coisas hilárias na minha vida que aconteceram, assim, de ser atendida de uma forma assim que não tinha nem sentido. Se eu fosse. Inclusive, eu tenho uma palestra que eu falo de todos esses cuidados que eu tive. E tive um que foi uma coisa preciosíssima, que eu nunca vou esquecer. Era o dia mais frio de Porto Alegre, em agosto. E ele tinha entrado numa crise e eu tive que internar. Mas eu estava esperando vaga. E fomos para o PAN, Vila dos Industriários, que era ali que foram selecionadas as vagas hospitalares para saúde mental. E aí, quando nós fomos atendidos, a médica escutou a mim, era uma coisa que não acontece sempre, né? Às vezes só dão atenção para a pessoa com deficiência e a mãe que está vendo todos os dias as mesmas coisas, sabe que aquilo ali precisa de suporte e não, às vezes não tem espaço para falar. Mas ali não, essa psiquiatra entendeu nós dois com enorme carinho. E aí ela disse assim, o seu filho, a senhora não vai sair daqui com ele vai ficar aqui aguardando o leito. Então, agora vocês vão esperar um pouquinho ali na sala de refeições, porque vocês dois vão receber uma alimentação. Tava um frio, e veio uma embalagem para mim e uma para ele. Eu nunca recebia algo quente num dia frio que eu estava tão frágil. Aquela comida, eu lembro do sabor até hoje. Não tinha carne, era um feijão, uma verdura cozida, uma coisa bem simples, tá? Mas aquela energia e aquele carinho de ter recebido aquilo, não há preço que pague. Né? Eu voltei de lá sozinha, porque ele ficou, e no caminho eu vinha emocionada, eu disse, meu Deus do céu, que coisa mais amorosa alimentar uma pessoa quando está com frio. Né? Porque eu ia sair de lá no frio, ia voltar para casa de lá, eu moro aqui perto do Ernesto Dornelles, era longe, né? E até chegar em casa, não tinha ar-condicionado no carro, nada disso, era frio mesmo, roupa que a gente enchia de roupa. Então, a delicadeza para cuidar, às vezes é uma coisa tão pouca, tão Faz a diferença. e faz toda a diferença. Eu cito isso sempre, porque eu acho que isso também é um valor que deve ser falado, porque foi um valor de área pública. E a gente também, quando a gente recebe, a gente deve falar também, porque a gente não esquece. Isso aí Sim. faz o quê? 20 anos, né? Faz. Não, e outra coisa, além dessa reciprocidade que teve contigo, era um lugar que tu até deixou mais tranquilo teu filho, porque tu foi tratada com humanidade, né? E é uma coisa que já dá mais uma segurança, né? Tu saiu confortável daquele lugar, bem melhor do que tu chegou lá, né? Com certeza. Com certeza. A diferença que tá no tratamento, né? É que nem eu digo, aqui a gente